Oi pessoal, como vocês estão? Mel Ferraz aqui pra gente bater um papo sobre o que eu anoto e por que eu anoto nos livros. Vira e mexe eu mostro, que eu vou lá e acrescento ou algum pensamento, ou que eu grifo palavras, frases, que eu vou e marco mesmo. Vocês enxergam uma heresia vindo de mim a todo momento. Eu tenho certeza que muitos de vocês sim acham isso de mim, mas tudo bem, porque o importante aqui, gente, é conversar com o livro e absorvê-lo da maneira que for melhor para você. E essa é a maneira que melhor conversa com os meus hábitos literários. Eu achei que seria bom fazer uma atualização aqui e mostrar com pormenores o livro em si, exemplos para vocês verem como que funciona a minha cabeça numa leitura. Trouxe livros como Moby Dick, Morro dos Ventos Uivantes, Lolita e Herdeiras do Mar, para vocês verem alguns trechos, alguns pedaços. Eu tô com uma segunda câmera aqui em cima para focar nessas páginas. Então vamos começar pelo porquê de eu anotar. Isso pode não fazer sentido para você e tá tudo certo, show, você não precisa anotar nos livros para ser um leitor. Não, eu só tô te mostrando o que eu faço, por que eu faço, mas eu tenho uma memória bastante sinestésica. Além de visual, eu preciso mexer muito nas coisas para memorizá-las. Então, parece que ao tornar aquele meu pensamento ou sensação em palavras, escrever o que eu tô sentindo e pensando, parece, eu sinto isso e realmente faz sentido para mim, que eu absorvo melhor aquele conteúdo e que eu memorizo mais aquilo que eu estou lendo. Afinal, é mais tempo pensando naquela informação, é mais tempo que eu passo com aquela passagem. E como eu disse, a minha memória também é visual. Eu lembro muito bem quando eu marco num livro e essa marcação me faz voltar àquilo tanto quando eu estou com o livro em mãos ou quando eu não estou com ele em mãos, Eu lembro um pouquinho de determinada página, local dela em que eu escrevi alguma coisa, como eu escrevi, se ficou feio demais ou se ficou bonito demais, eu lembro. E fazer essas marcações também me ajuda a depois relembrar em qual momento, em qual passagem, alguma coisa específica se destacou para mim. Já aconteceu algumas vezes de eu ler sobre algo que vai ser repetido lá na frente, seja em algumas páginas apenas ou dezenas de páginas à frente, e eu gosto de fazer esse link, sabe? Para meio que comparar o livro quando ele tá falando em um momento sobre aquilo e quando ele repete aquilo. E se estamos falando de coisas marcantes, temos que falar da nossa parceiraça, que é a Insider. A Insider é uma loja de roupas com tecidos altamente tecnológicos e que são lindas, combinam com tudo, tem cores maravilhosas e realmente um design bem minimalista que vai com tudo. O exemplo dessa vez que eu quero mostrar para vocês é esta blusa que estou usando, a Texture Vest. Ela tem uma dupla camada de tecido. A camada que está em contato com a nossa pele possui um toque suave e super macio, enquanto a camada exterior tem essa textura que eu amo. Eu tô caidinha de amor por essa cor e também por essa modelagem. Esse já era um modelo que eu queria experimentar da Insider, então finalmente este momento chegou. E temos uma super novidade, eu não vi a hora de compartilhar o nosso novo cupom, que é o Apenas Mel. Ele dá 18% na primeira compra de vocês, além dos 12 que nós habitualmente já estamos aqui acostumados, para todos vocês que já amam a marca. Esse nosso cupom você pode aplicar em qualquer peça do site, porque lá você encontra, além de moda feminina, moda masculina, esportiva e roupas íntimas. Vou deixar o link do Literaturice aqui no descritivo do vídeo, assim você vai rapidamente para o site e confere com mais praticidade. Bora então, que agora nós temos várias coisas sobre as quais falar desses livros aqui. Quando eu pensei em fazer esse vídeo para vocês, eu também parei um momento para pensar em quais as características que eu mais destaco e anoto e vou comentando ao longo da leitura, e elas são basicamente essas. O narrador, sempre muito importante para mim. O personagem, a gente tem que estar aí de olho na construção de cada um deles. O tempo, o espaço, o contexto em que a história ou o livro, enfim, se passa,
curiosidades e também as referências literárias. Sobre as curiosidades e referências literárias, nem vou trazer exemplos específicos porque eu acho que é uma coisa muito mais geral que você pode encontrar em qualquer livro, aqui e ali. É claro que de não ficção você vai encontrar mais ainda, sei lá, uma citação a um livro, a um autor e por aí vai. Aí eu sempre gosto de anotar porque às vezes eu não conheço ou quero me aprofundar naquele conhecimento e é um link externo, ou seja, vai para além da leitura. Quando eu fecho o livro, depois eu quero pesquisar sobre aquele nome, aquela personalidade, aquele livro e tudo mais. Agora, as curiosidades, realmente eu acho que é mais a referência ali dentro do texto mesmo, daquilo que a gente está lendo. É quando a gente passa por alguma informação que se destaca porque a gente não conhecia ou porque dá alguma ideia diferente sobre aquele conhecimento específico. Enfim, o que é curiosidade para você pode não ser para mim, então vai de cada um. Mas nos voltando agora para a característica que talvez é a que mais me encanta, eu sempre comento sobre isso com vocês, então vocês que já me acompanham há mais tempo sabem que eu amo um narrador. Eu amo pensar, observar, analisar a narrativa, porque eu acho que é a partir deste filtro que a gente entra em contato com aquele conteúdo. E meus amigos, a gente tem tanta coisa para pensar sobre os narradores, porque eles acabam tendo moldes tão distintos e também possíveis, né? Nós temos tantas possibilidades narrativas para a literatura que, assim, é por isso que eu fico encantada também. Nós podemos pensar que temos a primeira, a segunda, a terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Há também as alternâncias, tanto de perspectiva de personagem, então um capítulo é um personagem pensando ou nós estamos acompanhando a perspectiva dele, no seguinte já é um outro, ou nós também temos a alternância de pessoa, né, da primeira pessoa em um capítulo, a segunda no próximo, enfim, aí vocês entendem que a gente tem essas multiplicidades, né, de narradores aí. Só que nós também temos outros aspectos da narrativa sobre os quais a gente pode pensar também ao longo da leitura, como o narrador que conversa com o leitor, ou o narrador que passa por digressões, pensa em outras coisas, para ir para outro assunto, sabe? Se você pensou nesses dois exemplos no narrador machadiano, que é aquele que a gente pode encontrar nos livros do Machado de Assis, perfeito. Eu trouxe o exemplo das minhas marcações sobre o narrador de Lolita, do Nabokov, porque ele é muito específico e ele pode chamar bastante a nossa atenção também. Eu vou abrir aqui para vocês verem o início, a primeira página do livro, que é essa daqui. Vocês podem ver que tá completamente marcado e anotado, porque tem muitos detalhes aqui logo na primeira página pra gente pensar tanto a narrativa quanto outros aspectos em torno dela, claro. Vocês me permitem aqui colocar o meu óculos de grau, porque eu não gosto de gravar com ele, já que reflete a luz, mas eu preciso dele para conseguir enxergar. Então nós temos logo aqui no início, Lolita, luz da minha vida, fogo da minha carne, minha alma, meu pecado. Lolita. A ponta da língua toca em 3 pontos consecutivos do palato para encostar ao 3 nos dentes. Lolita. Esse é um início clássico na literatura, é um dos mais famosos. E ele, esse personagem, que também é o narrador, então percebam que tá na primeira pessoa, e isso é importante porque se trata de um viés que quer a todo momento fazer com que a gente compre o que ele está dizendo, e é completamente filtrado. É o testemunho deste homem que comete seus crimes e que tenta manipular o leitor para sua causa. Então, tudo que ele conta aqui é enviesado. Tudo que nós temos de conteúdo aqui constrói, antes de tudo, uma narrativa, porque é essa narrativa que manipula o leitor. E aqui a gente já pode ver como ele deturpa muito esse objeto da sua suposta paixão, querendo levar o leitor também a experienciar esse crime dele carnal, já que ao destacar como a gente pronuncia e tem o nome de Lolita na nossa boca, isso acaba sendo muito vinculado ao corpo. Lolita, antes de sabermos de qualquer coisa, antes de sabermos do seu crime, que aliás ele vai admitir, ele nos convida a sentir
a outra personagem nas nossas bocas, o que é horroroso. Por isso que esse início aqui do livro, também o livro, enfim, traz uma experiência bem difícil. Ah, e olha só, neste caso do Li, dentro de Lolita, um exemplo de referência externa que geralmente eu gosto de marcar com roxo, com a cor roxa, que tá justamente isso. Mas Annabel Lee é uma outra personagem da literatura de Edgar Allan Poe e que depois, inclusive, lá na frente, ele vai citar aqui, ó, na página seguinte, Pequena Annabel. E para mim foi interessante marcar logo no início essa comparação com base em uma referência externa da literatura, porque nós temos essa aproximação entre as personagens. Aqui também, num Principado à beira-mar, é um trecho dessa história aí do Poe. Mas voltando aqui ao narrador, vejam como ele também está conversando com o leitor e que depois vai mostrar ser o seu objetivo, para tentar conversar com a gente e nos aproximar da sua causa, ou tentar isso. Teve uma precursora? Sim, ele mesmo responde. Ah, quando? Mais ou menos o mesmo número de anos antes do nascimento de Lolita, e por aí vai. Ele se responde. Aí depois, senhoras e senhores do júri, a prova número 1 é aquilo que os serafins e por aí vai, na baboseira dele, porque realmente é só isso que o livro é, a baboseira de um homem pedófilo. Só que, enfim, vamos aqui analisar, né, porque ele está falando com a gente como se nós fôssemos do júri, ou seja, ele realmente está querendo que a gente compre a causa dele. E é claro, gente, que em um livro a gente tem vários aspectos que se entrelaçam construindo o enredo como um todo. Então aqui, ao mesmo tempo que a gente está observando o narrador, nós também estamos observando a construção do protagonista, do personagem. Humbert Humbert, esse narrador, personagem, protagonista de Lolita, ele tem a lábia, como vocês puderam perceber. Ele monta todo o tribunal, só que ele monta o tribunal que ele quer, não o tribunal que é justo. Essas são informações mais sutis que a gente pode ir marcando ao longo da leitura para construir e conceber melhor o que é essa instância narrativa, mas nós também podemos enxergar alguns elementos mais objetivos mesmo e referentes ao narrador, mas também referentes ao personagem, como aqui logo na sequência, nasci em 1910 em Paris, são coisas objetivas, né? São coisas assim que não são tão encamadas, vamos dizer assim, nuançadas, mas que eu gosto de marcar para depois me lembrar. Quem que é esse personagem? Quantos anos ele tem, né, em relação a essa outra personagem que tem 12 anos aqui nesse início? Agora, um livro que eu quero tomar aqui para conversarmos sobre o tempo é O Morro dos Ventos Uivantes. Este livro traz pra gente no início uma confusãozinha que na minha primeira tentativa de leitura me deixou realmente afastada da leitura. Eu meio que deixei de lado para depois voltar, porque é um pouco mais difícil mesmo de pegar as informações, mas se a gente ficar um pouco mais atentos a questões como o espaço, o tempo, principalmente o tempo aqui, a gente consegue fazer as conexões e compreender melhor o que está se passando. Então, aqui é muito evidente, né? A primeira informação do livro é a data em que nós teremos aí a narrativa seguinte, 1801. Eu até anotei aqui, escrevi, situar o relato. Isso nos ajuda a situá-lo, já que logo mais para frente nós teremos outras épocas associadas a outros acontecimentos, por isso que bastante confuso, porque muita coisa acontecendo em vários momentos. Esse é o início do livro também e eu quero ler com vocês para destacar algo que tem a ver com a narrativa também. Acabo de regressar de uma visita ao meu senhorio, o único vizinho com quem terei de lidar. É uma província muito bonita, sem dúvida. Em nenhum outro lugar da Inglaterra eu poderia ter me estabelecido em um cenário tão alheio ao frenesi da sociedade. O paraíso perfeito para um misantropo. E o Sr. Heathcliff e eu somos a dupla ideal para partilhar dessa desolação. Vejam, primeira pessoa também, uma narrativa filtrada, a gente sempre tem que desconfiar porque é uma perspectiva, podemos ter outras tantas, né, e essa daqui não condizer necessariamente a verdade 100%. Mas uma coisa que eu gosto de fazer, e vocês podem perceber nas minhas anotações que eu tô mostrando aqui, é destacar palavras específicas, porque eu acho que palavra tem poder e a escolha delas, em determinados momentos do livro, falam muito mais sobre o que
tá se passando ali, a sensação que a gente pode ter e tudo mais. Então, quando a gente tem essa palavra frenesi, isso destaca esse adjetivo da cidade e, mais do que isso, como o próprio personagem enxerga o que está sendo adjetivado, né? No caso aí a cidade. Ele tá no campo nesse momento, mas ele tá falando da cidade que é de onde ele vem. Outra palavra aqui, desolação. Se a cidade traz o frenesi, no campo ele tá enxergando a desolação ou a possibilidade de vivê-la, senti-la, já que me parece que ele, o Heathcliff, ou pelo menos é isso que esse personagem acha, tem muito a ver com um ambiente como esse, que acolhe a desolação. Depois a gente percebe que, na verdade, esse personagem é muito fofoqueiro, ele adora estar com pessoas, ele enche o saco justamente do Heathcliff, que não gosta mesmo das pessoas. Heathcliff é um misantropo, ao contrário deste personagem que tá falando aqui, né, na sua primeira pessoa, que não é nada um misantropo. E como eu marquei isso nesse momento, construindo na minha cabeça, pelo menos nesse primeiro momento, esse personagem como misantropo, quando depois eu percebo que ele não é, isso é muito legal, porque eu volto aqui pro início e percebo em que momento ele estava mentindo. Podem perceber nesta próxima página como nós temos vários outros elementos que eu quis destacar para depois eu pensar ou ir pensando ao longo da leitura. Dentes cerrados e a palavra também retraído são duas palavras específicas para adjetivar um personagem aqui, que é o Heathcliff. Para mim, são interessantes de destacar para depois eu pensar, porque sim, ele acaba sendo isso mesmo, então tá certo aqui. Aqui do lado eu anotei onde está a juventude, entre parênteses, decadência, com a frase Joseph era um senhor de idade e um pouco sobre esse local, né, a descrição desse local. E na época que eu fiz essa anotação, eu tinha acabado de concluir uma disciplina no mestrado sobre a decadência na literatura, então era uma coisa que estava muito na minha cabeça, entendem? Eu acho que as anotações falam muito sobre a gente naquele momento específico. Adoro identificar essas passagens que são mais nuançadas, ou fazer comentários que não estão ali na narrativa, mas que porventura estejam na minha narrativa mental. Aqui eu só fiz um complemento, né, do que o narrador poderia falar. Morro dos Ventos Uivantes é o nome da residência do Sr. Heathcliff, sendo os ventos uivantes um aspecto importante da província, que descreve bem a atmosfera tumultuosa a qual o lugar é submetido durante tempestades. E eu acrescentei a isso, não só da natureza. Não é só a natureza que tem essa atmosfera tumultuosa, mas também aqui o que eu quero dizer é que os personagens também têm essas personalidades bastante tumultuosas, né? A conexão entre eles aí, esses relacionamentos são bem tumultuosos. Olha só essa passagem aqui que eu gostei da forma como ela tá construída. Inspecionar as entranhas da propriedade, não é, sei lá, os pormenores da propriedade, os cantos da propriedade, não, as entranhas. Então, essa passagem me foi curiosa. Eu destaquei com grifa-texto e, além disso, eu até escrevi curioso do lado para lembrar o porquê que eu destaquei, inclusive. Porque às vezes eu não lembro, né? Por isso que é legal, quanto mais eu marcar o que tá se passando na minha cabeça no livro, mais facilmente para depois eu lembrar vai ser. Nós vamos agora a Moby Dick, vou colocar aqui na mesa, mas antes de continuarmos, vou acender essa luz, porque tá ficando aqui escuro. Pronto, melhorou, né? Eu marquei aqui a parte que eu quero comentar com vocês, que é logo no segundo capítulo. Eu vou usar o exemplo do Moby Dick pra gente comentar sobre o espaço e como podemos percebê-lo. Claro que principalmente com palavras específicas para adjetivar, descrever esses locais, mas como um todo também, aos poucos, indo juntando pedaços, peças, para compor esse todo. Eu peguei o exemplo do início de Moby Dick para não dar spoiler para ninguém, pra gente ficar só nos inícios mesmo, mas Moby Dick fala muito sobre o mar, né? Aqui nesse momento, no início da história, a gente não tá no mar ainda, mas depois a gente tem também essas descrições do mar que aqui em Moby Dick abundam, sabe? É uma coisa que temos em abundância mesmo. Então foi fácil de encontrar um exemplo aqui, ainda mais desde o início. Tem duas palavrinhas que foram citadas aqui no início, no topo da página, que é belo e rude, ó. Existe algo de belo e de rude em tudo que é associado a essa famosa e antiga ilha, o que me agradava incrivelmente.
Esse é um protagonista também único, tá? Eu adoro o protagonista de Moby Dick. E quando a gente tem o belo e o rude associados, isso me vem logo na cabeça o sublime, que é algo que mexe muito com a gente, que provoca muitas sensações específicas. E é isso que tá acontecendo com esse protagonista a todo momento, desde o início da história até o final. Assim como nós temos um pouco do gótico aqui aparecendo, também associado ao sublime, mas um pouco mais à frente a gente percebe que o ambiente é construído com base nos elementos góticos. Aqui apareceu, né, o gótico. Nem sempre temos na literatura, mas é algo muito presente, tá? Na literatura, sim, em alguns grandes clássicos, livros, enfim, da história da literatura. Pra mim, ó, vejam que aqui no cantinho eu destaquei todo o parágrafo e escrevi gótico, porque, para mim, ele descreve justamente um espaço, um ambiente gótico. Temos, então, era uma noite inescrutável, ou melhor, uma noite muito escura e triste, terrivelmente fria e desanimada. Eu destaquei a palavra inescrutável porque isso me faz pensar em algo que é impossível de ser compreendido. Ó, eu anotei aqui, né, a noite impossível de ser compreendida, então isso é um elemento do gótico. Portanto, aonde quer que você vá, Ismael, eu disse a mim mesmo, parado no meio de uma rua lúgubre, ó a palavra aqui, muito gótica, carregando minha mala sobre o ombro e comparando as trevas, gente, não tem como, né, fugir do gótico, que havia ao norte com a escuridão que havia ao sul, aonde quer que em sua sabedoria você possa decidir passar a noite, meu caro Ismael, não se esqueça de perguntar o preço e não se seja exigente demais. O próprio, né, narrador conversando consigo mesmo. Bom, gente, esse momento transparece pra gente, ou faz com que a gente sinta também o que esse personagem tá sentindo. E ele tá com medo, ele não tá num ambiente agradável. São frases, são palavras que constroem um efeito na gente. Por fim, gente, vamos falar um pouco de contexto, e eu trouxe aqui Herdeiras do Mar, que estamos lendo neste mês de junho, e eu acho que tá fresquinho na cabeça de muitos de vocês, mas nós vamos também ao início da história. Esse é um romance histórico que traz pra gente um panorama do país Coreia em relação às guerras pelas quais este país passou, essa nação passou no início do século passado. Então, no início, na página 11, nós temos aqui tanto o local, logo no início determinado, Ilha de Jeju, que é uma ilha lá da Coreia, verão de 1943, ou seja, quando, que a gente acabou de ver, né, a questão do tempo, aqui objetivamente falando. Às vezes a gente tem que pescar isso da narrativa, não é entregue assim de mão beijada, né, de forma mastigada. Mas aqui, olha só como a autora escolheu entregar pra gente esse contexto histórico. Hana tem 16 anos e não conhece nada além de uma existência vivida sob a ocupação com O maiúsculo. O Japão anexou a Coreia em 1910 e Hana fala japonês fluente, estuda a história e a cultura japonesas, mas é proibida de falar, ler ou escrever em coreano, sua língua nativa. Em vários momentos aqui deste livro, nós vamos ter uma voz narrativa que se volta para a explicação histórica, né? Quase como uma Wikipédia, viu, gente? Pra gente saber, né, melhor o que está acontecendo ali e compreender tudo o que envolve a condição dessas personagens que são duas irmãs. Enfim, pessoal, isso tudo faz sentido pra vocês? Pra mim é o que faz sentido, como eu já disse, é a forma como eu converso com o livro, converso com a Mel, leitora do futuro, que quer voltar para a leitura lá no início ou em outros tempos dela, para compreender melhor o que eu estou absorvendo da história do livro. É claro que eu tenho outras tantas coisas que aqui e ali vou destacando, vou incluindo na minha conversa com o livro, mas esses aspectos são os principais. Me conta aqui nos comentários se você tem algum outro elemento, alguma outra característica das obras literárias que você gosta de escrever, né, na margem delas, se você tem alguma outra forma de fazer isso, seja por, sei lá, post-it, tem aqueles post-its que são transparentes que dá pra você escrever por cima, aí você não precisa escrever no próprio livro, né? Se você gosta de escrever ou com lápis, lapiseira, ou com caneta mesmo, não tem problema quanto a isso, ou com marcador de texto, né? Aqui nós temos isso daqui que eu uso sempre, caneta que eu adoro, essa daqui é da Muji,
uma marca gringa que eu amo de caneta e outras coisas. Enfim, me deixe saber o que você pensa sobre tudo isso, como que você faz, ou se você não faz, se você me acha uma herege, cometendo crimes pesadíssimos contra esses livros e a literatura no geral. Vamos nos falando também, eu vou agradecer tanto a Insider quanto os madrinhos, que são os apoiadores do Literaturice lá pelo Catarse, na nossa campanha de financiamento coletivo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!